Oi, gente, no Showbiz de hoje o assunto é mercado de saúde e tecnologia. Para uma conversa sobre o segmento, está conosco a Country Manager da Philips do Brasil, Patrícia Frossard. Bacharel em Direito, com amplo conhecimento em governança corporativa, ela acumula passagens bem-sucedidas pela Sabesp e pela PepsiCo. Há 9 anos, ela lidera uma das principais companhias de tecnologia e saúde no país, a Philips. Gente, que não é mais uma empresa concentrada em televisão. Vamos falar agora com Patrícia Frossard, Country Manager da Philips no Brasil. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite. Boa noite. Como é que foi esse processo em transformar a Philips numa empresa de tecnologia e saúde? Olha, é uma longa jornada. A empresa tem, globalmente, mais de 130 anos de existência. E como a gente tem visto, as empresas elas só continuam existindo por tanto tempo se elas inovam e se renovam, diariamente. Então, a Philips, ao longo dos anos, vem buscando um foco específico e hoje o nosso foco é a área de saúde. Então, ao longo dos últimos, talvez, 12 anos, foi quando a nossa transformação maior aconteceu. Nós tiramos, então, do portfólio, por exemplo, televisores. Nós vendemos essa divisão da empresa, então nós não fabricamos mais televisores, mas você ainda encontra a marca da Philips nos televisores que estão no mercado, porque nós temos licenciamento de marca. O nosso negócio de licenciamento de marca para o mercado de consumo é muito forte na Philips. Depois de televisores, por exemplo, talvez você também conheçam as lâmpadas Philips. Claro. As lâmpadas também saíram do nosso portfólio. Também dentro dos últimos 10 anos. Vocês recebem royalties também por isso? Também temos licenciamento de marca. Toda a nossa divisão de eletrodomésticos também, esse foi o último que aconteceu em 2021. Antes disso, toda a área de áudio e vídeo. E ao longo desses anos, ao mesmo tempo em que nós fomos nos desconectando desses produtos, nós fomos nos conectando a muitos outros, fazendo aquisições, então crescendo organicamente e inorganicamente através de aquisições de produtos ligados à área onde a gente queria se estabelecer, que é a área de tecnologia em saúde. Então, hoje a gente tem um portfólio muito grande de produtos de software, por exemplo, a Carestream, que nós adquirimos em 2019, que tem aí todo o nosso PACS, que é o sistema de imagens, então os exames, quando você vai ao laboratório e você tem os exames armazenados, e você pode acessá-los por e-mail, é porque isso é um sistema desenvolvido pela Philips? Ele foi uma aquisição da Philips em 2019. E tem um outro também que foi adquirido pela Philips, inclusive é o único, é uma aquisição que foi feita no Brasil, que é o EMR, que é o sistema que é utilizado para gestão hospitalar e também para todo o prontuário eletrônico que existe dentro de um hospital, ou seja, toda a parte da tecnologia, transformação digital do hospital, a Philips ela está ingressando, E esse produto é muito legal falar dele, que é o Tazi, porque ele foi uma aquisição feita em 2007 no Brasil e é o único EMR da Philips globalmente. Então, mostra a importância do Brasil para uma multinacional holandesa, quando a gente tem um produto que está sendo agora, inclusive, exportado para outros países. Patrícia, uma curiosidade. Por que uma empresa com um nome forte, como a Philips, em eletrodomésticos e televisores, resolveu, pelo jeito, desistir do consumidor final, Por que essa mudança? Olha, antes de responder detalhes dessa mudança, eu queria te contar que a gente ainda tem um percentual da nossa divisão toda de produto para o consumidor final. Então, nós temos, por exemplo, a Avent, as mamadeiras, que quem é mãe e pai reconhece facilmente. Nós temos também os produtos... Mas não é nome Philips, É Philips Avent, aparece mais a Avent, de fato.
Nós temos também ainda depiladores, barbeadores, então e escovas de dentes elétricas. Então, nós temos ainda um pequeno portfólio que é para consumidor final, mas você, olhando para esse portfólio, você também olha e vê que tem conexão com saúde, né? Sempre a gente está falando de saúde. Então, qual que é a nossa ideia, né? A gente está presente em toda a jornada do consumidor ou do paciente. A partir do momento que ele nasce, ele tem um produto Philips, se ele quiser. E aí, ao longo da sua jornada, ele tem toda a parte de prevenção, tratamento. Então, todos os equipamentos médicos utilizados nestes tratamentos, prevenção e depois diagnóstico, eventualmente, e depois tratamento. A gente consegue permear aí toda a jornada do paciente e depois, eventualmente, até um home care. Né? Então, é nisso que a gente tem se fortalecido, em estar presente em toda essa jornada. E por que isso? Porque eu acho que quem tem muito foco não tem foco nenhum, né? E a Philips pensou nisso, e ela olhou para o mercado e falou, o que vai acontecer no futuro? E a área de mais oportunidade, onde a gente poderia inovar e trazer mais resultado com as tecnologias da Philips, nós entendemos que era a área de saúde, porque a população está envelhecendo, né? As doenças crônicas aumentando. Então, é onde nós entendemos que nós poderíamos aportar mais com tecnologia e trazer mais resultado para o paciente, para a população. Foi aí que a gente migrou e tem se concentrado nessa área. De que tamanho hoje é a Philips, mais ou menos? Olha, hoje a Philips é uma empresa que tem 70 mil funcionários, está presente em mais de 200 países no mundo. Aqui no Brasil nós temos 2.000 funcionários, nós temos 2 fábricas, uma em Blumenau só de software, onde nós temos 1.000 pessoas, e os outros 1.000 estão divididos em uma fábrica que a gente tem de equipamentos e produtos para consumidor final em Varginha, e o restante no nosso escritório em Alphaville. Então esse é o nosso tamanho aqui no Brasil. Na América Latina somos um total de 3.000 funcionários. Nossa, me conta um pouquinho sobre essa unidade onde você tem 1.000 funcionários especializados em software. Para o hospital, por exemplo, conseguir fazer uma melhor gestão da sua farmácia, evitar desperdício, melhorar os seus relatórios de performance. Então, esse grupo fica concentrado em fazer isso, em melhorar o produto, em atender, obviamente, os contatos de atendimento de clientes. E essa base é bem importante para a gente. Gente, não saiam daí. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com a Country Manager da Philips do Brasil, Patrícia Frossard. Voltamos com nossa entrevistada, Patrícia Frossard, Country Manager da Philips no Brasil. Patrícia, antes desse nosso break, eu estava te provocando, perguntando por que a Philips resolveu investir numa área de saúde, que é uma área muito mais delicada, com sistemas de saúde, tecnologia, enfim, todos os ônus que também pode ter, e deixou de lado, franqueou, né, basicamente, né, televisão, lâmpadas que não dão tantos problemas de saúde. Dão outros, né? A primeira coisa importante, eu acho, a dizer é que a Philips sempre foi uma empresa de saúde. É que o foco principal dela antes era de produtos de consumo. Por exemplo, você sabe que o filho do imperador da China, antes de 1900, era 1800 e alguma coisa, nós temos o registro, inclusive uma foto, ele fez um raio-x num raio-x da Philips. Então, a história com saúde, ela sempre esteve na Philips. É claro que o negócio de consumo era muito maior. Mas por que essa decisão, né? E isso foi tomado ali mais ou menos em 2010. Porque a Philips olhou para o futuro e falou, o que vai crescer no futuro? Quais são as necessidades de verdade do mundo, né? E tinham 2 áreas. Tinha a área de saúde, tinha a área de energia. Energia nunca foi uma área que a Philips atuou. Portanto, já atuava desde antes de 1900 em saúde, vamos focar em saúde. Exatamente. E aqui estamos. Qual que é o diferencial dos produtos da Philips nessa área de saúde? Conta um pouquinho para o nosso telespectador. Olha, o que é interessante da nossa história é que nós estamos em toda a jornada do paciente. Eu acho que é isso que nos dá um posicionamento diferenciado, né?
Nós temos os produtos, como eu te comentei, né, desde quando o bebê nasce, mas também além de todos os produtos, né, das ressonâncias, dos ultrassons e tudo isso, que são tecnologias que se renovam a cada ano, né? A Philips investe quase 2 bilhões de euros por ano em P&D, pesquisa em desenvolvimento globalmente. Então, assim, como eu te disse, né, o nosso crescimento em tecnologia e em saúde, ele se dá de forma inorgânica, através de todas as aquisições que nós fizemos ao longo dos anos, mas também orgânica, com esse investimento em pesquisa e desenvolvimento internamente. Então, os nossos produtos, eles são cada vez mais trabalhados para que eles estejam sempre, né, à frente do nosso tempo. É claro que a gente dorme um dia atualizado e acorda no outro desatualizado, mas nós temos focado, inclusive, em trazer produtos que sejam mais sustentáveis, produtos em que a gente consiga, por exemplo, se um hospital ele tem uma ressonância magnética que faz, ele consome já 80% do tempo dessa ressonância em exames e ele imagina que ele precisa de uma nova, nós temos desenvolvido softwares que vai reduzir o tempo e ampliar a execução de exames daquela mesma máquina. Portanto, isso faz com que ele gere uma economia e também ele não precise de um outro equipamento. Outras tecnologias como para áreas remotas, como eu disse, o Brasil é um país gigante e a gente precisa pensar em como a gente vai desenvolver produtos para alcançar essa população remota. Nós temos, por exemplo, ultrassons portáteis que são carregados à energia solar. Porque às vezes você pensa, eu vou com ultrassom fazer um exame numa gestante que vive numa comunidade na beira de um rio, e aí você chega lá e não tem bateria, não tem tomada, não tem energia elétrica, você tem que pensar nisso. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de produto, eu não falo só de tecnologia, pensando como eu vou melhorar isso dentro de um grande centro médico, mas também como eu vou fazer com que esse produto alcance aquela população que realmente precisa. Como é que eu dou acesso, amplio acesso. Como é que você vê a junção pandemia, regulação e Philips? Os três juntos, como é que foi essa convivência? Olha, a regulamentação, ela não tem, como que eu posso dizer, ela não tem assim, não dá em geral para você abrir um parêntese numa regulamentação e falar, não, mas agora existe uma situação, então isso é mais prioritário do que a regulamentação. Isso não existe. O que aconteceu durante a pandemia foi que muitas coisas, medidas provisórias foram emitidas e tudo mais para que se pudesse sim atender algumas situações de emergência, né? Inclusive, por exemplo, na área de licitações, as licitações elas puderam ser, as contratações puderam ser feitas de formas emergenciais. Então, tudo foi feito dentro da regulamentação e dentro da legislação. É claro que todas elas tiveram aí algumas medidas provisórias que colocaram à frente a situação emergencial da pandemia e, com isso, algumas foram flexibilizadas durante este período. Mas eu acho que o regulador estava bem atento, né, e o governo também, para que fossem dados esses espaços para que o atendimento à população acontecesse de forma emergencial. Aconteceu isso com vacinas, né? Aconteceu isso com equipamentos também, né? No momento que eles precisaram comprar muitos respiradores, concentradores de oxigênio, máscaras e tudo mais, inclusive produtos que não são do nosso portfólio também. E porque a situação ela pedia, né? Essa emergência. E o 5G, como é que isso vai impactar nos produtos da Philips? Olha, com certeza o 5G ele abre um leque de oportunidades gigantes para a área da medicina, né? A robótica, por exemplo, que já é uma prática presencial, ela vai poder ser capaz de ser feita por telemedicina. Exatamente. Então, aquilo que a gente estava falando de atender outras áreas, né, e de forma remota, às vezes até de fora do país, por exemplo, um especialista atendendo um país. Então, eu acho que o 5G ele vem para abrir um leque gigante. Eu acho que é a nossa nova evolução ou revolução aí do momento. Além dessas tecnologias que você estava comentando aqui com a gente, quais são as novas que estão no foco da Philips? O que vocês têm de novidade? Olha, nós estamos lançando, como eu tinha te comentado no nosso PACS, que é o sistema de imagens, né, que é aquele que você acessa no laboratório quando você vai. Tem duas novidades. Uma coisa é assim, a área de saúde ela não funciona, não pode funcionar em silos. Então, eu não quero e não espero
que o meu produto seja o único em todo o hospital, a minha marca seja a única. Portanto, eu tenho que fazer produtos agnósticos, produtos que se conectam ao outro produto. O meu produto, os meus softwares, eles são abertos. Tá. Se você tem e aí eu ia te falar do Pax, né? O nosso Pax, a proposta dele para o próximo ano é que ele se torne um marketplace de inteligência artificial. Tá. E aí você imagina que várias inteligências artificiais podem ser criadas por hospitais, por parceiros, e aí você conecta isso ali naquele sistema de imagem. E esse sistema de imagem, ele vai combinar imagens, por exemplo, se você tem uma inteligência artificial que faça uma medição de uma ultrassonografia de mama, e ele vê que aquela ultrassonografia tem alguma coisa diferente. E aí aquela ultrassonografia é mandada para um médico especialista. Então, tudo isso vai fazer com que você ganhe eficiência, precisão, você deixa o médico mais concentrado no paciente, ao invés de ficar analisando por muito tempo ali o exame. E você foca, porque se você separa, né, qual é o exame que está normal e qual é o exame que está mais crítico, você já tirou metade, né, mais do que a metade, graças a Deus, de pessoas que estão dentro da normalidade. E você foca no especialista só, você não perde tempo do especialista. Entendi. Então, essa é uma novidade, mas eu acho que a principal é justamente que a saúde ela tem que trabalhar, é um ecossistema, né? Todos os players eles têm que estar trabalhando conectados, né? O hospital, o plano de saúde, o público, o privado. E eu acho que esse é o grande momento e a grande diferencial daqui para frente. Todo mundo já entendeu que tem que ser assim. Vou te interromper mais um minutinho, Patrícia. A gente volta já já, tá? No próximo bloco tem mais conversa com a Country Manager da Philips no Brasil, Patrícia Fossar. Não saia daí. Voltamos com Patrícia Fossar, Country Manager da Philips do Brasil. Como é que foi essa trajetória de executiva num mundo menos aberto às mulheres como eram há 30 anos atrás? Olha, eu, graças a Deus, não enfrentei dificuldades no ambiente empresarial. Talvez eu tenha enfrentado um pouco mais de dificuldade no ambiente residencial, onde você tem que cuidar dos filhos, do marido que eu falo que é o terceiro filho também, né? E não é só por isso, porque eu gosto também de cuidar, não é que, eu poderia ter delegado. Eu acho que eu até poderia, mas eu gosto. Então, eu acho que nas empresas pelas quais eu passei, eu sempre tive um ambiente de aceitação muito bom, né? Bastante diverso. Quando a gente fala de diversidade, é óbvio, não dá para a gente falar ainda que é 50-50 dentro da empresa. Não. Mas eu tive sempre bons exemplos de mulheres trabalhando, né, na empresa, executivas. E ao isso que você atribui isso? Porque isso é uma coisa que se encontra com pouca frequência, né? A maioria das mulheres em carreira executiva tem muitas reclamações. Você é muito calma, né? Vocês estão vendo aqui, né? Talvez esse seu jeito, a que você atribui essa falta de dificuldades por ser mulher? Olha, eu acho que talvez por ser calma, sim. Eu também soube esperar meu tempo, sabe? E as coisas foram acontecendo para mim. Eu não persegui essa posição que eu ocupo hoje. Eu venho da área jurídica, né? Eu sou advogada e não é tão frequente você ver uma advogada CEO, né? Não. E as coisas foram acontecendo comigo, mas porque eu acho, e eu sempre falo, né? Eu falo assim, as coisas foram acontecendo, os momentos foram surgindo e eu sempre falo para as pessoas, mas você tem que estar preparada para a sua sorte, né? Eu acredito muito na sorte também, mas você tem que estar preparada, né? Do ponto de vista técnico, intelectual e tudo mais. Eu tive alguns anjos, talvez, que cruzou a minha vida aí durante a minha jornada, que conseguiram observar, talvez, a minha vontade de fazer acontecer, sabe? Então, tantas pessoas que trabalharam ao meu lado, acima de mim, como das minhas equipes, né? Todas elas sempre me apoiaram bastante. E eu acho que as coisas também, elas não podem ser forçadas. E eu vejo muita coisa em mim genuíno. E aí até, eu sempre comento, né, de um exemplo de um ascensorista de elevador, né, que tem no prédio às vezes.
Às vezes você nunca falou com aquela pessoa, mas você fala bom dia e boa tarde, ele acha que você é legal. Se você simplesmente não fala bom dia e boa tarde, ele acha que você é chato. Então, eu acho que se você genuinamente trata bem as pessoas, se você tem um olhar para o outro, né? Exatamente, e você tem que gostar de pessoas, sabe? Não dá para você estar num cargo de gestão porque você quer outras coisas, mas você não gosta de pessoas. Tem que gostar de gente, você tem que gostar de falar com as pessoas. E no nosso papel, né, quanto mais você sobe, mais você fala com pessoas e mais o mais importante do seu trabalho é justamente você ajudar as outras pessoas também a chegarem onde você está. Fazerem parte. Fazer parte. Na hora que você entrevista alguém para contratar, na hora que chega o estágio já para você decidir, né? Porque eu imagino que tenham vários outros estágios antes. O que você olha mais? Você olha, você já olhou para alguém falando assim, puxa, tudo bem, eu gosto, mas eu preferiria que fosse uma mulher. Ou eu preferiria... Você tem algum input que te leva a pensar alguma coisa desse tipo ou não? Olha, eu gosto de saber, é muito difícil você fazer uma entrevista e você saber que aquela é a pessoa. É muito difícil. É impossível. Porque as pessoas podem se preparar e tudo mais, né? Eu procuro fazer no mínimo 3 entrevistas em ambientes distintos e não no escritório. Porque eu gosto de saber como as pessoas se comportam um pouco. Por exemplo, até mesmo num restaurante, você chama uma pessoa para tomar um café ou para almoçar e a pessoa não olha para o garçom, você já consegue dali tirar alguns inputs de como é essa pessoa. Isso é uma coisa feminina, sabia? Isso é uma intuição muito feminina. Porque eu observo a mesma coisa em relação às pessoas que convivem comigo. Pois é. Então, assim, é nos detalhes que a gente começa a perceber um pouco. Em 2, 3 entrevistas vai ser o suficiente? Talvez não, mas eu acho que você tem um pouquinho mais de feeling, você tá... Então, o que eu tento observar é esse contexto geral. É uma pessoa bacana? Porque a coisa mais difícil que tem é você trabalhar com uma pessoa que não é legal, que não, né, que não está no mesmo mood que você. Como é que você sabe disso com 3 entrevistas? Não dá para saber, mas eu acho que tem uma questão de espírito também, sabe? De sentir o espírito da pessoa. Feeling. Não é certeza, é feeling. Eu tenho dado muita sorte, eu acho, viu? Ou meu feeling tá bom, minha intuição tá bom. Porque eu não tive que desligar nenhuma das pessoas que eu contratei, ou por comportamento, por nada disso. Então, eu acredito que meu feeling minha percepção tá boa aí. Você acha que a mulher, de alguma maneira, tem mais facilidade de observar esse lado e fazer uma decisão em cima disso? Dentro da minha experiência, eu acredito que sim. Dentro da minha experiência, eu vejo isso muito mais nas mulheres. E as mulheres, elas são mais... Eu não quero falar que os homens não são, tá? Porque a gente tem que ficar com essa preocupação também, né? Mas eu vejo os homens, assim, quando eu ofereço uma promoção para um homem, quero agora, vamos lá, tal, ele já pega na hora. Quando é uma mulher, ela fala, não, peraí, eu vou para casa, eu vou conversar com minha família, eu vou conversar com meu marido, amanhã eu te respondo. Ela pensa em todo mundo antes dela, depois ela, sabe? Então ela vai pensar na empresa também. Então. Antes de, E aí vai muito do exemplo, né? Eu lidero com exemplo. Então, às vezes eu mando um e-mail para todo o meu time e às vezes eu não lembro que tem algum deles que está em férias e chamando uma reunião. E a pessoa aparece lá e aí alguém fala, não, mas ele estava de férias. E a pessoa está lá na reunião. Eu falei, mas por que você está na reunião? Eu falo na hora da reunião. Não, é porque... Não, mas é rapidinho. Eu falei, não acho legal. Não vai te dar promoção você estar aqui nas suas férias. Vai embora para suas férias agora. Porque se for urgente, emergente, eu ligo para você, eu passo uma... Ligar não pode, né? Tem que passar. Porque todo mundo agora toca o telefone e fala assim, meu Deus, alguém está me ligando. O que eu faço com esse monstro aqui do lado, né? Que é o telefone tocando. Então, a gente tem que liderar pelo exemplo, né? Eu tenho várias sessões de mentorias com as pessoas lá e eu sempre falo, como é que você equilibra o seu tempo? Que horas que você está curtindo? O que você está fazendo? Não entrando... Saúde mental. Mas assim, de uma forma também que não é invasiva, né? Porque eu quero que as pessoas me contem porque elas querem me contar, não porque eu estou perguntando, né? Então, e eu tenho muito bem equilibrada a minha agenda. Eu sou muito organizada, eu consigo fazer atividade física, eu consigo fazer jantar só 2 vezes por semana, mas eu faço. Eu gosto, é um hobby meu. Olha, Patrícia, eu adorei nossa conversa. Também. Espero que você venha outras vezes conversar com a gente aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, parabéns pelo programa, sucesso. Obrigada.
O programa de hoje está terminando, mas antes de eu me despedir, tem um recado importante. O Show Business completa este ano 3 décadas no ar. E nós estamos preparando uma série de entrevistas especiais e muitas surpresas. Não perca! Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!